Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Quantos vieram aqui unicamente para adorar a Ele nessa noite? Amém? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí, a sua espada, aleluia, o seu GPS para chegar no céu, é a Bíblia. Amém? Aleluia. E quero aqui tomar algum tempo mais seu nessa noite, antes que você vá para sua casa, porque eu tenho uma palavra de Deus para você. Você crê nessa noite? Amém? Aleluia. Somente os que estão tristes, dê um glória a Deus aí. Aleluia, Deus vai alegrar o seu coração. Agora somente os alegres, os que estão felizes em Cristo Jesus, dê um glória a Deus nessa noite. Aleluia, Deus vai alegrar mais ainda o seu coração, amém? Pega a sua Bíblia comigo, abra, aleluia, no livro de Salmos. Nós vamos ler o verso 137 do 1 ao 4 nessa noite. Aleluia. Nós vamos estar ministrando sobre o tema, subordinado ao tema, entoando um cântico em terra estranha. Quantos querem entoar um cântico em terra estranha nessa noite? Aleluia. Deus tem um cântico aí dentro de você, Ele colocou dentro do teu coração. E Ele sabe que está engasgado, Ele sabe que está travado, Ele sabe que você tem passado por luta. E Deus tem uma palavra para você nessa noite, amém? Aleluia. Salmo 137, verso 1 ao 4. Depois nós vamos para Ezequiel, aleluia, 2, e o versículo 1 e 2 somente. Aleluia. Quem achou diz amém? Amém. Que diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aquele que nos levaram cativos nos pediu uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um cântico de Sião. Agora o versículo chave para esta mensagem nessa noite: mas como entoaremos o cântico em terra estranha? Você pode repetir comigo? Mas como entoaremos um cântico em terra estranha? Cutuca o irmão do seu lado e pergunta para ele, fala: tem como entoar um cântico em terra estranha? Aleluia, Deus tem uma resposta para você. Vamos lá para Ezequiel capítulo 2 e versículo 1 e 2 somente. Aleluia, essa mensagem ficou a semana inteira no meu coração. Aleluia, até conversei com a Cris, eu passei até sonhando sobre essa mensagem. E quando o pastor me convidou para trazer, me deu a oportunidade para trazer a mensagem, falei: Deus, é realmente tu que está falando, e Deus quer falar com a igreja, com você que está aqui hoje, amém? Aquele que ficou em casa, aleluia, Deus tem uma palavra separada para ele, mas você que veio até aqui hoje, quem sabe arrastado, não é verdade? Quem sabe falou: eu vou lá ver o que vai dar lá na igreja hoje, eu estou cansado, estou desanimado. Deus tem uma palavra para você, aleluia. Ezequiel 2, versículo 1 e 2 somente, que diz assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Somente quem quer ouvir a palavra de Deus, coloca a mão no teu coração e fala assim: eu quero ouvir a palavra de Deus. Entra, Espírito Santo, na minha vida nessa noite. Põe-te-me em pé, põe-me em pé nessa noite, aleluia, porque eu quero ouvir a tua voz. Fecha os teus olhos, aleluia, coloque a mão, aleluia, no ombro do seu irmão do seu lado nessa noite. Quando você coloca a mão no ombro dele, você quer dizer que você não está sozinho na batalha, que é alguém, aleluia, junto com você. Quem sabe você tem passado por luta, quem sabe você tem passado por situação difícil e tem falado: somente eu, Senhor. Olha aí do teu lado o irmão que está passando o mesmo problema, aleluia, e Deus tem uma resposta para você nessa noite, aleluia. Quero orar mais uma vez, soberano e eterno Deus, aqui está, Pai amado, a tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, este culto, Pai amado, marcado, aleluia, em domingo, maio, 17 de maio de 2009, ó Deus, aqui estão vidas que têm passado por dificuldade, ó Deus, em nome de Jesus, no tempo de hoje, Pai, muitas dificuldades enfrentamos, Pai, principalmente nós que somos imigrantes, mas nós sabemos, Pai, que é um Deus do céu, que está acima da cidadania, que está acima do governo, que está acima das leis, que está acima de tudo, Pai, aleluia, que peleja por nós e que nos ajuda, e que nesta noite, aquele que está caído, aquele que está desanimado, o teu Espírito vai entrar, vai colocar de pé, aleluia, vai dar um cântico novo, cântico novo em terra estranha. Espírito Santo vai quebrando, Pai, todo o coração de pedra, transformando em coração de carne nessa noite, Pai, para que possamos, Pai, aleluia, sair daqui saciados e ouvindo a tua voz. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu e fala assim: eu quero ouvir a voz de Deus.
Aleluia, tome seu assento nessa noite. Aleluia, glorificando, exaltando o nome do Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia, quando nós lemos o livro de Ezequiel, todos aqui conhecem a história. Eu creio que todos aqui já leram, quem sabe uma ou duas vezes, a história de Ezequiel. Ezequiel foi um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, quando depois Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, na verdade, entrou em Judá, saqueou ali o templo, levou tudo que era do templo, derrubou as muralhas, jogou fogo ali em Judá, ou seja, derrubou tudo sobre Judá. E levaram 3 levas. A primeira leva foi em 605 a.C., a segunda leva foi em 597 a.C., e quando foi, Ezequiel foi levado ainda jovem, juntamente com a sua esposa, para habitar em Babilônia. A Babilônia, naquela época, era uma cidade como os Estados Unidos hoje, nós podemos aqui comparar, porque era uma potência nacional. Havia 4 reinos sobre a terra naquele tempo: era o reino do Egito, o reino de Israel, o reino da Síria e o reino da Babilônia. Segundo a história dos hebreus, nos fala que quando depois de Davi entregou o reino, ou seja, o trono para Salomão, a palavra de Deus nos fala que Salomão, com a sua sabedoria, ele conseguiu ali trazer a paz para Israel. Ou seja, Davi depois lutou com todos os seus inimigos. Quando Salomão assumiu o trono, não havia mais inimigo, havia somente paz na terra. E quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1, quando Salomão ali levanta um templo para o Senhor, ou seja, um lugar de adoração para o Senhor, a glória do Senhor encheu aquele lugar, de maneira que as pessoas não podiam entrar. Quando caíam, se plantavam, orando e abençoando e também clamando o nome do Senhor Deus, porque a glória era tremenda. O povo de Israel, o povo judeu, batia no peito, se orgulhava por ver um templo maravilhoso, por ter um Deus que estava pelejando por eles, por ter um Deus que estava junto com eles. As pessoas das circunvizinhanças vinham para conhecer o reino de Salomão, para conhecer o reino ali de Israel, de tão belo era. A fama se espalhou por toda a terra. Mas segundo a Bíblia Sagrada nos fala que Salomão reinou por 40 anos, e no final do seu reinado, Salomão peca contra o Senhor Deus, se misturando com as outras pessoas, casou com 700 mulheres e 300 concubinas, e dentro delas havia mesticidade, ou seja, mistura de raças, e Deus já tinha dado uma ordem para eles, para que não pudessem se misturar, era para ser separado. E aqui nós podemos trazer para o dia de hoje, quando nós nos misturamos com o mundo, aleluia, ruína. Quando nós nos misturamos com o mundo, há desgraça na nossa casa. Então eu quero falar para você nessa noite: não mistura com o mundo, mas seja santo, seja separado. Quantos estão entendendo, aleluia, nessa noite? Dê glória a Deus. Então no final dali do reinado do rei Salomão, então ele traz o pecado, e o pecado chega diante de Deus. Salomão morre, o reino é dividido. Jeroboão assume o reino do norte, Roboão assume o reino do sul, e os dois ali também trazem pecado para dentro do povo de Israel. É dividido o reino, levando desgraça. E depois que esses 4 reinos se levantam, o reino da Síria, o reino do Egito, o reino de Israel e o reino da Babilônia, Nabopolassar, que era o pai de Nabucodonosor, tinha um sonho em seu coração de dominar toda a terra. E ele então, para fazer isso, ele tinha que guerrear com todos os reinos. Ele foi guerrear com a Síria, foi guerrear com o povo do Egito, foi guerrear com o povo de Israel. Veio a falecer Nabopolassar, depois nasceu Nabucodonosor, e continuou ali o sonho do seu pai de dominar. E era um tirano, ele não tinha misericórdia. Ele entrava, saqueava a cidade, matava as crianças, roubava os utensílios, roubava tudo que era de valor da nação. Então naquele momento, na segunda leva, a primeira leva foi levada em 605, foi levado, Nabucodonosor envia ali soldados para trazer jovens do sangue azul, jovens que seriam belos, inteligentes, para aplicar sobre eles, para induzir sobre eles uma nova lei, para induzir sobre eles uma nova etapa de vida, para induzir sobre eles o costume ali de Babilônia. E depois da segunda leva, Ezequiel, juntamente com a sua família, é levado para a Babilônia e vai habitar no rio, na beira do rio Quebar. E aqui nós deparamos com essa história. Nós podemos imaginar, trazer para a vida de hoje. Quantos de nós muitas vezes somos trazidos de outro país para cá, muitas vezes pela nossa vontade de ganhar um dinheiro, muitas vezes pela nossa vontade de crescer na vida, muitas vezes para alcançar um sonho. Nós somos levados de um país ao outro. Muitos vão para os Estados Unidos, outros vão para a Europa, outros vão para o Japão, enfim, somos levados, não é verdade, para alcançar alguma coisa. Mas quando chegamos lá, nós debatemos com o costume do lugar, debatemos com a época do lugar, ou seja, com as dificuldades do lugar. Aqui nos Estados Unidos, com a língua, não é verdade, aqui